Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um calor danado no Rio de Janeiro, tô gravando esse vídeo à noite, hein? Você tá vendo esse vídeo cedo, mas tô gravando esse vídeo à noite. Mas mesmo assim, pô, tô pingando aqui, mas tô pra fazer o vídeo pra vocês. Afinal, sempre muito bom receber vocês aqui no canal diariamente com conteúdo muito nobre. E dessa vez, obviamente, vamos focar na final da Copa Sul-Americana. Mas para isso, precisamos passar do Peñarol o jogo amanhã, né? Já é amanhã, passou muito rápido essa semana, a ansiedade tomando conta da gente, então que a gente tome nossos ansiolíticos, tome nossos remedinhos, porque a gente vai precisar. Vai ser um jogo extremamente nervoso, extremamente complicado, mas por que eu tô aqui? Qual é a discussão dessa manhã? Qual estratégia o Atlético deve seguir, sabe? Eu acho que essa é a principal discussão que a gente deve ter em relação ao jogo. O Atlético deve ser um time mais reativo, o Atlético deve ser um time mais cauteloso, o Atlético deve saber sofrer, e o verbo saber dentro desse contexto é extremamente relevante. O Atlético deve ir para cima, o Atlético deve buscar o gol para construir uma vantagem ainda maior. Eu acho que a gente precisa entender o contexto da partida para depois a gente avaliar o caminho das duas estratégias. E primeiro, observando o contexto com o olhar do Atlético. O Atlético tem uma vantagem. O Atlético conseguiu um 2-1, conseguiu se impor no Uruguai, fez um jogo que não teve grandes sustos. O Santos faz uma intervenção no final, toma gol numa bobeira geral, numa bobeira coletiva. Teve uma fase da temporada que muitos erros individuais aconteciam, né? E a galera falava, o Atlético só toma gol de erro individual. Eu não concordava, mas esse gol contra o Peñarol foi muito chamativo a sequência. O passe errado do Terãs, a maneira frouxa que o Pedro Henrique marca o Facundo Torres, o escorregão do Richard, a proteção pouco efetiva do Zé. Então realmente foi um gol assim que não representa a sustentação defensiva que o Atlético vem apresentando nos últimos jogos, sabe? Então, a partir disso, olhando para a campanha também na Sul-Americana, o Atlético tem 2 jogos dentro de casa com mata-mata. E nesses 2 jogos, qual foram os resultados? 4-1 contra o América de Cali e 4-2 contra a LDU. 2 jogos. Que o Atlético precisava buscar o resultado para se garantir, mas já estava mais tranquilo, porque também tinha vencido fora de casa, que foi o caso do América de Cali, né, que representa mais o cenário desse momento atual, e também o jogo que a gente precisava de uma remontada contra a LDU. Essa remontada veio 8 gols pró, 3 gols contra, e são números muito expressivos, o que mostra como o Atlético consegue se impor, como o Atlético se sente à vontade, como a Arena da Baixada é realmente um fator que acaba entrando na nossa análise, sabe? Da mesma maneira que a gente botou na análise que a torcida lá no Uruguai seria um fator que poderia ser desequilibrante para o bem e para o mal para a equipe do Peñarol, acho que acabou pesando mais do que deveria na questão pressão. Eu acho que o fator Arena, como o Atlético se sente bem na Arena, como o Atlético já sabe absolutamente cada caminho ali do campo, sabe? E para os desavisados, o pessoal lá no Uruguai já tá falando de grama sintética, então não tem problema nenhum eles virem com o psicológico abalado. Ai não, vou jogar na grama sintética, vou jogar pior. Eles que se virem, eles que tentem fazer o jogo deles. Mas a gente já falou do Atlético, agora o Peñarol, a LDU já passou, né? O Peñarol vem num cenário de jogar melhor fora de casa ao longo dessa disputa de mata-mata também. O Peñarol jogou muito bem contra o Nacional fora de casa, no Parque Central, né? O Peñarol jogou muito bem contra o Sporting Cristal no Peru. Foram realmente partidas que o Peñarol conseguiu se sobressair e até em alguns momentos construir essa vantagem. A questão é, o Peñarol nunca teve essa desvantagem para tirar prova, sabe? Então agora o Peñarol chega pressionado pela expectativa que se tem em relação a esse time. É uma geração que todo mundo olha e tem muita esperança que dê títulos, né? O futebol uruguaio não desfruta de títulos relevantes no continente há bastante tempo, então já existe essa pressão e agora também a pressão do resultado. Para isso, acho que o Atlético está mais preparado num contexto emocional. O elenco do Atlético é mais acostumado a esse tipo de decisão, pelo menos vem se acostumando mais nas últimas temporadas, o que mostra um protagonismo maior do Atlético em relação ao Peñarol.
repito, nas últimas temporadas. A gente está falando de um pentacampeão de Libertadores, mas acho que um Thiago Heleno, um Nicão, um Santos, um Léo Cittadini, propriamente um Pedro Henrique, Abner, são jogadores que vêm vivendo muita coisa com a camisa do Atlético, então já estão mais ou menos acostumados a jogar nesse tipo de situação. Já o Pearol tem sua esperança em jogadores muito novos. Canóbio, Augustinho Álvares, o próprio Facundo Torres são jogadores que podem sentir, podem entrar no nervosismo. O Atlético precisa aproveitar esse lado também. Teve um lateral, que eu não sei se vocês vão lembrar, o Valentim Rodrigues, o nome dele. Também um moleque muito jovem, também um garoto muito novo desse time do Pearol. E ele acabou entrando muito nervoso, entrou em umas discussões ali com o Cittadini. Então acho que é um ponto para a gente realmente tentar explorar o máximo possível. Mas contextualizando esse cenário, acho legal agora a gente abordar. O que o Atlético ganha jogando de maneira mais defensiva? A gente sabe que o Peñarol vem para cima. Não precisa ser nenhum roteirista para entender o cenário da partida, onde a gente vai ver realmente um Peñarol tentando sufocar o Atlético, tentando buscar esse gol, principalmente nos primeiros minutos. Então o Atlético vai ter que mostrar, por exemplo, o que mostrou no confronto contra o Santos. A capacidade de não sofrer gols. Sei que ultimamente está sendo bem difícil, mas o Atlético precisa jogar o máximo. A dupla de volantes proteger bem, os jogadores de frente se comprometerem o suficiente para fechar o espaço. O Peñarol criou muito pouco com a modalidade ali que o Atlético conseguiu criar no seu campo de defesa, onde tinha realmente pouco espaço, sabe? Então a gente já vê essa dificuldade tanto nos confrontos contra o Atlético, também nos confrontos do Peñarol no Campeonato Uruguaio. O jogo contra o Fênix, por exemplo, o Peñarol sai no 0-0 e reclama dessa falta de espaço. Então acaba obrigando muita metida de bola na área, e nos confrontos com os nossos zagueiros a gente tem uma superioridade de altura ali, então pode ser uma maneira de saber se defender. Mas eu acho que a grande maneira de se defender, vou citar até Eduardo Barroca, é ter a bola. O Atlético precisa ter o controle do jogo, assim como teve contra a LDU e assim como teve contra a América de Cali. Os dois outros confrontos em casa nessa disputa, sabe? A gente viu um Atlético valorizando a posse, rodando a bola, tendo calma, em algum momento acelerando, tendo uma rotação mais rápida. Eu acho que o grande ponto do jogo vai ser o Atlético conseguir esfriar o jogo. E o Atlético vem de um jogo muito significativo contra o Grêmio, onde ele realmente domina e valoriza bem essa posse de bola. Então, por isso que, por exemplo, eu acho que o Nicão vai ser muito importante. Porque o Nicão é um cara que toca bem a bola, o Nicão é um cara que se movimenta bem, e o Nicão é um cara que protege bem a bola, sabe? O Bissoli também saindo da área, ajudando. O Atlético tem que sempre ter na cabeça o seguinte: quem tá com a bola precisa ter duas possibilidades de passe, sabe? Seja Bissoli, seja Terãs, seja Nicão, seja os laterais. Todo mundo precisa se ajudar nesse processo de construção, porque se o Peñarol começar a ficar correndo atrás da bola, eles vão começar a cansar fisicamente. E você tirar a intensidade desse jogo do Peñarol é meio passo andado para a gente conseguir essa classificação. Você precisa desacelerar o jogo e acelerar no momento que o Atlético quer. Por isso que eu falo, o Atlético precisa ser propositivo nesse quesito. Acelerar quando quer, ter controle quando quer, pressionar quando quer, sabe? O Atlético precisa querer, o Atlético precisa ser o dono do jogo. Então a gente já falou da fase defensiva, da fase de construção, agora vamos falar da fase ofensiva, né? O Atlético apresentou um volume ofensivo muito interessante em vários jogos de mata-mata. O jogo contra o Santos na Arena foi extremamente interessante esse quesito. Os próprios jogos da Sul-Americana, onde o Atlético consegue fazer 8 gols em 2 jogos, sabe? Então o Atlético precisa de um jogo de muita aproximação, sabe? Lateral se aproximando com meia se aproximando com lateral, centroavante saindo da referência, os volantes chegando, os zagueiros se apresentando para criar. Por que o Atlético joga tão bem quanto o Grêmio? Por parte dos zagueiros começarem sempre de maneira muito fluida a saída de bola. Então acho que todo mundo tem que construir junto, todo mundo tem que defender junto. O Atlético precisa fazer um jogo curto, não precisa fazer um jogo muito espaçado, onde um jogador tá aqui, outro jogador tá ali. Precisa ter sabedoria. O Atlético sabe o que fazer. O Atlético já construiu vantagens em vários momentos ao longo da temporada. E repito, o cenário psicológico, o cenário da temporada, o cenário da competição, tudo favorece o Atlético. E a gente, daqui a pouquinho, vai discutir se o Atlético é favorito ou não é favorito pro confronto. Porque o pessoal pode olhar e falar assim: putz, velho, não tem nada disso de favorito, mas acho que o Atlético é favorito. Eu não sei se isso é algo ruim.
Muito pelo contrário, acho que se torna algo até positivo, dependendo da maneira que seu grupo observa. Mas respondendo a pergunta do vídeo, se o Atlético tem que ir com tudo ou tem que saber sofrer, o Atlético tem que ser equilibrado. Obviamente, não deixando de agredir, não deixando de buscar o gol, mas também tendo sustentação defensiva suficiente para não ceder espaços à equipe do Pearol. E principalmente, erro zero e mantendo a bola nos pés. Valeu? Tamo junto, rapaziada.